palavra do Senhor diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso pastor, nós louvamos por essa manhã, louvamos porque o Senhor nos reúne para ouvirmos da Tua palavra, para sermos alimentados por ela. Agradecemos pela leitura que fizemos, a Tua palavra que é inerrante, infalível, suficiente. A Tua palavra não voltará vazia, ela cumpre o propósito designado pelo Senhor aos nossos corações. Somos muitos nessa manhã aqui na igreja, cada um num contexto, cada um com a sua prova, a sua angústia, ou talvez alguns mais alegres, motivados por gratidão. Mas a verdade é que todos nós precisamos dessa palavra, porque todos nós peregrinamos aqui nessa terra, todos nós sonhamos e esperamos o nosso encontro com o Senhor nos ares, para que assim sejamos com o Senhor eternamente. Hoje nós participaremos da ceia da mesa do Senhor, que é um ensaio, é uma prévia desse encontro. E até esse dia chegar, nós precisamos ser alimentados e guiados pelo Senhor. Precisamos da companhia, da bondade e da misericórdia do Senhor. Então fale conosco, ó Deus, nessa manhã, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, o título do Salmo, isso que está em negrito na sua Bíblia, não faz parte do texto original, mas o que está em itálico logo abaixo, Salmo de Davi, isso se encontra no texto original. Na Bíblia hebraica, Salmo de Davi já faz parte do verso 1. Eu digo isso para que tenhamos em mente que o Salmo foi escrito pelo rei Davi, curiosamente, não somente rei. No Novo Testamento, Davi é chamado de profeta. Davi também é um profeta, de acordo com o apóstolo Pedro, em Atos, capítulo 2, no verso 30. E Pedro chama Davi de profeta, porque são muitos salmos de Davi que anunciam ou profetizam algo a respeito de Jesus. Por exemplo, Salmo 22 é uma profecia da crucificação de Jesus, quando Davi, cerca de 1 milênio antes, quase 1000 anos antes, diz: um bando de malfeitores me rodeiam. Aí o Salmo 22 diz: traspassaram-me as mãos e os pés. É uma referência à crucificação de Jesus. Também nós temos uma profecia de Davi quanto à ressurreição de Jesus, quando ele diz no Salmo 16: não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ou seja, a profecia da crucificação, da ressurreição. Temos uma outra profecia que é mais conhecida, o Salmo 110, o verso 4, quando diz assim: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É um texto que aponta para a glorificação de Cristo. Todos esses são salmos que nós chamamos de messiânicos. São salmos de Davi que apontam para a obra e para a vida de Jesus Cristo.
Aí vem a pergunta: onde entra o Salmo 23 nessa história? O Salmo 23 é, sem dúvidas, o salmo mais conhecido do mundo, conhecido até mesmo por aqueles que não são cristãos ou judeus, conhecido por ateus. O Salmo 23 é um salmo famoso, muito provavelmente um salmo o qual você tenha recorrido no momento difícil da sua vida, um momento de angústia. Mas nessa manhã eu quero convidar a você a ler este salmo de uma forma diferente. Nós vamos ler o Salmo 23 como um salmo messiânico. É um salmo que fala da vida de Jesus. É um salmo que descreve a trajetória de Cristo aqui na terra, em seu estado de humilhação, na sua condição de servo sofredor. É um salmo que descreve aquilo que Jesus veio cumprir em nosso lugar. A obediência de Jesus, que veio realizar algo que nós não podíamos realizar. Então, nessa manhã, esta é a ideia que nós vamos trabalhar no Salmo 23. Mas antes de partir propriamente para a exposição, quero chamar a atenção ainda para mais um detalhe nesse salmo. Nós vamos perceber que o salmo se dá em duas cenas, ou até mesmo 3 cenas, de acordo com alguns estudiosos. Mas eu quero trabalhar aqui com a ideia de 2 cenas, ou 2 cenários. Num primeiro momento, do verso 1 até o verso 4, nós temos a cena da relação entre o pastor e a ovelha. A ovelha sendo conduzida pelo seu pastor. Depois nós vamos entrar num outro cenário, que é do verso 5, os versos 5 e 6, onde nós não temos mais a descrição de pastor e ovelha, mas a descrição de um anfitrião recebendo um peregrino, ou recebendo um hóspede. Então, são 2 cenários aqui. É muito comum a gente olhar para esse salmo, entendendo que todo ele fala da relação de pastor e ovelha, o que não é verdade. Nós temos aqui 2 cenários, mas que descrevem uma mesma trajetória. Então, o primeiro cenário que nós temos aqui no Salmo 23 é a relação entre o pastor e a ovelha. Quando o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. De acordo com os rabinos, os judeus, o Salmo 23 foi escrito pelo rei Davi num momento muito difícil de sua vida. Quando ele fugia do rei Saul, peregrinando de um lado para o outro, indo de cidade em cidade, em busca de refúgio, até que por uma orientação de um profeta, conforme está lá em 1 Samuel, capítulo 22, verso 5, o rei Davi, ele vai para o bosque de Herete. Então, se isso for verdade, Davi está nesse bosque, se lembrando da misericórdia de Deus, do cuidado de Deus, em toda e qualquer circunstância. No passado, quando Davi apenas era um adolescente, era pastor de ovelhas, cuidava do rebanho de seu pai, mas agora, Davi se vê no lugar daquelas ovelhas que ele cuidava. Davi se enxerga como uma dessas ovelhas e diz: o Senhor é meu pastor e com isso eu estou satisfeito. Como diz a versão NVI, de nada terei falta. Este é o sentido. Porque o Senhor, porque Yahvé é o pastor, consequentemente, nada me falta. Agora eu quero chamar a sua atenção, meus queridos, para a maneira como Deus, o pastor, é retratado aqui nesse salmo. Não é um Deus distante, não é um Deus indiferente, mas há uma relação pessoal. Quando o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar, leva-me para as águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça. Este é um detalhe interessante no Salmo, porque muitas vezes nós olhamos para o Salmo 23 e temos aquela ideia de um pastor guiando todo um rebanho. O que é normal, porque ovelha é um animal de rebanho. Mas no Salmo 23 não.
No Salmo 23, nós temos aqui a descrição de um cuidado particular entre o pastor e a ovelha. O pastor não está simplesmente deixando que as ovelhas se virem, cada um encontre a sua comida, mas aqui é um cuidado todo especial de um pastor para com uma ovelha específica. E muito provavelmente, nesse contexto, queridos, aqui com liberdade poética para florear um pouco, nós temos a impressão de que o pastor está retirando a ovelha do rebanho para um adestramento particular. A ovelha é um animal que vive em rebanho, mas não é fácil quando ovelhas estão juntas. Elas se trombam, elas se estranham. Se você tiver curiosidade de perceber como é a relação entre ovelhas, leia depois com calma o capítulo 34 de Ezequiel, onde Deus dá uma bronca na nação de Israel, porque as ovelhas mais fortes estão pisoteando e empurrando as ovelhas mais fracas. Então a ideia que nós temos aqui no Salmo 23 é que nessa turbulência entre as ovelhas, num período muito específico, o pastor retira a ovelha do rebanho e leva essa ovelha para águas tranquilas, porque aos pastos verdes e às águas tranquilas, a ovelha será restaurada. Porque essa palavra aqui, essa expressão refrigera a minha alma, no original tem um sentido de restauração. A ovelha precisa desse cuidado para ter a sua alma restaurada, faz parte do adestramento. Até que chega no verso 4, quando o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Em outras palavras, o que o Salmo está dizendo aqui é que o pastoreio do Senhor, o pastoreio de Deus, convenceu a ovelha a trilhar ou a caminhar por caminhos que a ovelha jamais pensou que caminharia. A ovelha aqui, queridos, no verso 4, ela não está perdida. O pastor não perdeu a ovelha de vista. O verso 4 diz: porque tu estás comigo. Isso significa que a ovelha está passando pelo vale da sombra da morte porque o pastor conduziu a ovelha para o vale da sombra da morte. A ovelha foi conduzida pelo pastor para essa região sombria. A ovelha sabe do perigo, sabe que não pode fazer muita coisa nessa região sombria, mas ela confia no pastor. Ela confia no cuidado do pastor, que poderia, nessa situação, tomar a ovelha em seus braços, mas o pastor não faz isso. O pastor prefere conduzir a ovelha com seus instrumentos, que é o bordão e o cajado. Eu não quero aqui entrar nos detalhes da função de cada um desses instrumentos, mas o que fica claro aqui para nós no Salmo 23 é que os instrumentos, o cajado e o bordão, substituem o contato pessoal. Essa é a maneira que o pastor prefere guiar a ovelha nessa situação de perigo. Mas a ovelha confia no seu pastor, a ovelha se dá por satisfeita. Para a ovelha isso não tem problema. E aqui nós então encerramos esse primeiro cenário, o cenário da relação entre pastor e ovelha. E nós vamos então para o segundo cenário, para a segunda cena, onde nós temos aqui a figura do anfitrião, subentendida, e a figura do hóspede ou do peregrino. O verso 5 diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Alguns, no passado, tentaram dar significado para esse texto, verso 5, unges a minha cabeça com óleo, dizendo que naquela época, no Oriente Médio, o pastor derramava o azeite sobre a cabeça da ovelha para espantar as moscas. Pode ser que isso aconteça, de fato.
Mas os irmãos vão reparar que o verso 5 não fala mais da relação entre pastor e ovelha. O verso 5 traz para esta cena a mesa, cálice, ou seja, não tem mais a ver com ovelha. Nitidamente aqui o cenário é outro. O cenário aqui é a recepção de um hóspede na casa de um determinado anfitrião. O que o salmista está dizendo aqui no verso 5 é que o pastoreio de Yahvé, o pastoreio do Senhor, leva o hóspede a ter um banquete frente a frente dos seus inimigos, frente a frente aos seus adversários. E mais uma vez, repare aqui essa relação particular, quando o texto diz: preparas uma mesa perante mim, não perante nós. Ou seja, a mesa aqui, o banquete, é somente para o hóspede. Agora, o que é interessante aqui, nos versos 5 e 6, é que as cenas são diferentes. Do verso 1 até o verso 4, a cena do pastor com a ovelha, agora o verso 5 e 6, relação anfitrião e hóspede. Mas, irmãos, a trajetória, isso é fantástico na poesia do Salmo 23. A trajetória de todo o Salmo é uma só. O salmista está descrevendo de forma poética que num determinado momento da sua vida ele foi levado para junto das águas tranquilas. A sua alma foi refrigerada, mas o salmista foi conduzido pelo seu pastor ao vale da sombra da morte. E essa mesa, esse banquete, é preparado onde? Aqui, no vale da sombra da morte. Agora, o que é interessante, queridos, a gente entender aqui desse salmo, ou melhor, a chave de todo o entendimento da interpretação desse salmo, é que, como eu disse na introdução, este salmo é um salmo messiânico. O que significa isso? O salmo está profetizando, está descrevendo a trajetória de Cristo Jesus. É sim a experiência do próprio rei Davi, mas essa experiência do rei Davi também descreve e aponta para a experiência de sofrimento e de humilhação do Senhor Jesus, na sua condição de servo sofredor. E é importante que a gente entenda a Bíblia dessa maneira. Muitas vezes nós vamos para a Bíblia como uma caixinha de promessas, esperando que a Bíblia fale algo a respeito do nosso coração, e ela fala mesmo, mas em primeiro lugar, a Bíblia é uma coleção de livros que aponta toda ela para Jesus. Desde Gênesis a Apocalipse. Não é um livro de receitas. Não é um livro que nos ensina passos para ter uma vida melhor. Em primeiro lugar, a Bíblia diz a respeito de Cristo, do nosso Salvador. O que eu quero dizer com isso, meu irmão, minha irmã, é que a ovelha aqui do Salmo 23 não é você, não sou eu. A ovelha aqui do Salmo 23 é o Senhor Jesus, que se fez ovelha, mas foi exaltado como sumo pastor e bispo de nossas almas. O hóspede do Salmo 23, o peregrino, não é você, não sou eu. O hóspede aqui é o Senhor Jesus Cristo, mas que foi exaltado e hoje reina à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, preparando morada para mim e para você, para que um dia possamos habitar na casa do nosso Senhor para todo sempre. O Salmo 23 fala a respeito de Jesus. Primeiramente, a respeito de Jesus. Não é sobre mim, não é sobre você. Tudo aponta para ao Senhor. Agora, se o hóspede aqui do verso 5 é o Senhor Jesus Cristo, é o Messias, por que então o Messias tem a sua cabeça ungida com óleo? Por que o hóspede recebe o azeite sobre a sua cabeça? Irmãos, na Bíblia, servos de Deus eram ungidos para que pudessem desempenhar determinada tarefa. Assim acontecia com o sacerdote no Antigo Testamento,
com Arão e seus descendentes, assim acontecia com os reis. E o Messias também tem uma tarefa para executar, e antes de executar essa tarefa, ele precisa ser ungido. Significa que o ungido aqui, o hóspede, ele será ungido para derrotar os seus inimigos, para lutar e vencer os seus inimigos. E talvez você pense que isso seja uma forçação de barra, mas eu quero convidá-lo a ler comigo o Salmo 89. Abra sua Bíblia rapidamente, Salmo 89, verso 20. Vamos entender por que o hóspede aqui foi ungido. Porque teve o óleo derramado sobre a sua cabeça. Aí o verso 20 do Salmo 89 diz assim: encontrei Davi, meu servo. Queridos, Davi aqui não é o rei Davi. É uma profecia de Cristo. Davi é um tipo de Cristo. Eu precisaria de muito tempo para explicar isso, mas resumidamente, Davi é um tipo de Cristo, assim como Elias é um tipo de João Batista. Nós temos várias profecias a respeito de Cristo, onde o Messias é chamado de Davi. Você encontra isso também em Ezequiel capítulo 34, você encontra isso em Amós. São textos que foram escritos bem depois que Davi já tinha morrido, mas o Messias também é chamado de Davi. Então, esse texto que nós vamos ler é um texto que aponta para Cristo. Diz assim: encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A minha mão estará sempre com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem ele será humilhado pelo filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei aqueles que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o acompanharão. O salmo não é de Davi, mas a linguagem é parecida com o Salmo 23. E em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és o meu Pai. É o que acontece no Novo Testamento, Jesus trazendo essa noção de que Deus é Pai. Meu Deus e a rocha da minha salvação. Verso 27. Por isso farei dele o meu primogênito. Este é um título atribuído a Jesus, Colossenses 1,15. O primogênito de toda a criação. E o Messias aqui será o mais elevado entre os reis da terra. Então, por que o hóspede tem a sua cabeça ungida com óleo? Para desempenhar essa tarefa de vencer os inimigos. Ok, mas e o cálice transbordante? O que significa isso? Irmãos, o cálice transbordante na Bíblia nos traz a noção de vingança da parte de Deus. O que em outros lugares é chamado de o cálice da ira. O cálice transbordante aponta que o hóspede está a ponto de se vingar dos seus inimigos. Mas o grande ponto de virada aqui, segundo o reverendo Daniel Santos, orientador do nosso querido mestre Tiago, o grande ponto de virada desse salmo é que esse cálice transbordante, ao invés de ser dado aos inimigos, é dado ao hóspede. Este é o cálice da ira de Deus. Este é o cálice que Jesus teve que tomar na sua crucificação. E antes disso, Jesus no Getsemane ora ao Pai pedindo: se possível, passe de mim este cálice. Mas o hóspede, o Senhor Jesus, prova desse cálice voluntariamente, em obediência. E porque Jesus prova desse cálice, nós que também éramos inimigos de Deus, agora somos coparticipantes das bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Tudo porque o hóspede foi obediente. E o hóspede Jesus foi obediente porque ele confiava no Senhor. O salmista diz: certamente, eu tenho certeza que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. O hóspede confia na fidelidade do Senhor, de que habitará na casa de seu Pai eternamente. Amém?
Então aqui nós temos a interpretação, a exposição do Salmo 23. Eu gostaria agora então de partir para a aplicação desse salmo nas nossas vidas. Até aqui nós já vimos então que o Salmo 23 é um salmo que fala da trajetória de Cristo, de como Cristo foi conduzido a provar o cálice da sombra da morte, o cálice da ira na sombra da morte, no vale da sombra da morte, e como ali no vale da sombra da morte o Messias foi obediente ao Pai porque confiava na misericórdia e no cuidado do Senhor. Mas, meu irmão, minha irmã, presente, ou aqueles que nos assistem pela internet, saiba que a trajetória de Cristo pelo vale da sombra da morte também é a nossa trajetória. Também é o caminho que temos que trilhar. Caminhar pelo vale da sombra da morte é marca de um cristão genuíno. Nós fomos designados, nós fomos chamados para trilhar esse caminho. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Verso 21. O verso 21 diz assim: porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. E olha que interessante, ainda no mesmo contexto, o verso 25. Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Irmãos, esse texto é maravilhoso, porque primeiro nos ensina que nós seguimos os passos de sofrimento e de humilhação do Senhor Jesus. Ao mesmo tempo, Pedro está nos ensinando que Cristo se fez ovelha em nosso lugar. Se fez ovelha por nós, tudo sofreu, tudo suportou, mas agora está exaltado como sumo pastor e bispo de nossas almas. Isso significa que o nosso pastor sabe o que é ser ovelha. O nosso pastor entende o caminhar pelo vale da sombra da morte. Mas o que não é, humanamente falando, muito legal para a gente, é que o nosso pastor Jesus Cristo, ele também nos guia pelo vale da sombra da morte. E não é legal passar pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte envolve perseguição por conta do Evangelho. O Senhor Jesus disse, conforme é registrado no Evangelho de João, capítulo 15, no verso 20, o servo não é maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. E nós somos perseguidos por causa do Evangelho dentro da igreja, até mesmo dentro da igreja, por inveja, quando você se dedica mais no seu relacionamento com Deus. Perdão. E nós somos perseguidos lá fora, quando nós expressamos a nossa fé no Senhor. O vale da sombra da morte não envolve apenas perseguição, mas também choro e lamento. No mesmo Evangelho de João, pulando um capítulo 16, o verso 20, Jesus diz: em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar. Enquanto isso, o mundo se alegrará. Envolve perseguição, envolve choro, envolve lamento, envolve provação, queridos. Momentos de angústia,
conforme o apóstolo Pedro nos registra, no capítulo 4, você não precisa abrir, mas o verso 12 diz assim: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que vocês se tornam coparticipantes do sofrimento de Cristo. Muitas vezes, irmãos, nós somos levados pelo Senhor Jesus ao vale da sombra da morte, e nós temos ali a sensação de que Deus está distante. E tudo que nós queríamos naquele momento é ser tomado pelos braços do bom pastor, mas não. O Senhor prefere nos guiar com os seus instrumentos, com o seu bordão, com o seu cajado. O Senhor prefere nos ensinar com situações que Ele coloca no nosso dia a dia. Prefere nos guiar através de irmãos e irmãs que Deus levanta para nos acompanhar na nossa peregrinação no vale da sombra da morte. Eu sei que nem sempre nós recebemos o consolo e o conforto de Deus como nós gostaríamos, mas o nosso pastor nos conhece. O nosso pastor já foi ovelha, sabe o que é padecer, e nós recebemos o consolo e o conforto do Senhor na medida necessária. E como nós precisamos, irmãos, como nós precisamos ser levados ao vale da sombra da morte? Porque o nosso coração é duro, nosso coração é teimoso. Quando provas se levantam, nós tentamos provar para Deus que a gente não merece, mas a gente merece muito mais do que aquilo que a gente sofre. O vale da sombra da morte quebra o nosso orgulho. O vale da sombra da morte quebra a nossa altivez. Nos ajuda a depender exclusivamente do Senhor. É pedagógico da parte do Senhor. Vale da sombra da morte, ou o lugar sombrio, é o lugar que nos ensina a estar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo não é o vale da sombra da morte. O melhor lugar do mundo também não é dentro de um abraço. O melhor lugar do mundo é viver no centro da vontade de Deus. Às vezes, Deus quer que você experimente de pastos verdejantes. Às vezes é a vontade de Deus de caminhar para águas tranquilas, mas também é verdade que de tempo em tempo nós somos levados a lugares sombrios. O interessante, o importante é que no vale da sombra da morte a gente não tem mais ninguém. Nós percebemos os instrumentos do Senhor, mas nós só temos o nosso bom pastor. O nosso foco muda. As nossas prioridades mudam. Irmãos, no vale da sombra da morte, até a nossa oração muda. Eu não sei se você já reparou, mas quando tudo vai bem, a nossa oração é cheia de firula. A gente fala bonito quando tudo vai bem. Não que isso seja um erro, tá? Os salmos são orações e orações poéticas, lindas. Um excelente vocabulário. O problema é quando a nossa oração é performática apenas. Quando tudo vai bem, ou quando tudo vai muito, muito bem, a gente até na oração prega para Deus. Porque, Senhor, quando Gideão estava desencorajado, aconteceu isso e aquilo. Imagina se Deus dissesse: ah, é? Não sabia. Mas quando a gente está no caco, no pó da rabiola, nossa oração é igual à oração de Ana, mãe do profeta Samuel, lembra? Mexia ali os lábios. A oração do vale da sombra da morte, queridos, ou a oração, conforme foi dito pelo pastor Davi no Salmo 69, no momento da intercessão,
Ou a oração do Salmo 130, das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Essa é a oração que atrai o coração de Deus. É a oração em que nós declaramos a nossa total dependência dEle. Então você, ovelha ou hóspede, nessa manhã, saiba que Jesus pastoreia a sua alma, mas, infelizmente, do ponto de vista humano, nos levando por caminhos que nós não queremos trilhar. Pastoreio envolve isso. Deus nos leva em lugares em que nós não queremos ir. O que o Senhor espera de nós quando isso acontece é que nós obedeçamos a Ele, assim como Cristo mesmo foi obediente. O que o Senhor espera de nós é a mesma fé, a mesma certeza que do salmista no verso 6. Bondade e misericórdia, com certeza, não tenho dúvidas, certamente me seguirão. Eu gosto muito de uma outra versão, uma outra tradução, a Bíblia do Peregrino, quando diz que bondade e misericórdia me farão escolta, no sentido de conduzir alguém para que ela chegue no seu destino final. E é isso que Cristo faz conosco no seu pastoreio. Aquele que começou a boa obra em mim, há de completá-la. Filipenses 1:6. O Senhor Jesus está nos pastoreando, porque Ele sabe o que é ser ovelha. O mesmo pastor que nos conduziu para o vale da sombra da morte, é aquele que nos escolta com a sua bondade, com a sua misericórdia, para as moradas que Ele mesmo preparou para nós.